Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? O nosso convidado de hoje é o professor William Martins, cofundador do projeto Rolê Carioca e diretor da empresa Lugar de História, dedicada ao ensino e consultoria em história a partir de projetos educacionais, culturais e acadêmicos. William é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre, bacharel e licenciado em História pela mesma instituição. Atua em diversas instituições de ensino superior e vem conversar conosco sobre seu trabalho à frente do projeto Rolê Carioca e da empresa Lugar de História. Muito obrigada, William, por participar do nosso projeto. Você poderia nos apresentar seus dois principais projetos na área da história pública, o Rolê Carioca e o Lugar de História? Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite para falar um pouco sobre esses projetos que temos, que são dois projetos, né? O primeiro, o Rolê Carioca, e o outro é o Lugar de História. O Rolê Carioca é o mais antigo, ele já tem aproximadamente 8 anos. Ele foi criado quando eu e o professor Rodrigo Rainha, nos juntamos com uma produtora chamada Umbaracá e resolvemos, na verdade, fazer uma coisa que nós já fazíamos em sala de aula. Eu, quando ministrava aula na então Universidade Estácio de Sá, sobre Rio de Janeiro, sobre Brasil, o que acontecia é que nós tínhamos a parte, claro, né, das aulas, e no outro momento eu fazia questão de sair pelas ruas do Rio de Janeiro falando um pouquinho ou discutindo com os alunos as permanências, a gente observar essa cultura material que nós temos na cidade e que no dia a dia a gente passa e sequer vê, sequer olha para cima. Então o Rolê Carioca, ele surge inicialmente com um projeto chamado Voz do Povo, mas que tinha umas exposições, coisa e tal, mas que num segundo momento ele se consolida como esses passeios que nós fazemos sempre aos domingos, buscando, isso num primeiro momento, né? Foi com os nossos alunos, nós buscamos ter essa recepção dos nossos alunos e realmente foi bastante interessante. Já num segundo momento, o que acontecia, o que nós observamos, é que muitas das vezes a grande parte das pessoas que iam eram os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Nós até brincamos dizendo que tem algumas pessoas que são rolezeiros, porque são pessoas que saem de bairros completamente diferentes para ir até outros, porque quer conhecer um pouco a história da cidade. O Rolê Carioca, nós não somos turismólogos, não fazemos passeios turísticos. Acontece que essa aula pública que justamente a gente se propõe a dar, a gente vai desde a região de Santa Cruz, por exemplo, que é na zona oeste do Rio de Janeiro, até a zona sul do Rio de Janeiro, a Urca, por exemplo, que é um bairro mais clássico, que é mais turístico, coisa e tal. Mas a nossa ideia e a nossa proposta, e sempre foi essa, é de abarcar justamente todas as regiões, o máximo possível de regiões do Rio de Janeiro. Nesse sentido, quando a gente vai a Santa Cruz, a gente vai falar, por exemplo, pegar a partir do matadouro da cidade, o antigo matadouro da cidade. E esse antigo matadouro da cidade, a gente vai problematizar, questionar com o nosso público como nessa localidade tão distante foi tão importante efetivamente para o crescimento da cidade do Rio de Janeiro. Então, quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos no Rolê Carioca, essa ideia é trabalhar com a cultura material, cultura imaterial também, e nós sempre saímos fazendo esses
tour, né? Tours ou passeios. E nesse momento de pandemia, nós nos reinventamos também. Como havia a impossibilidade efetiva de sairmos, nós começamos a fazer, na verdade, alguns programas ao vivo. Nós preparamos todo um vídeo com imagens históricas, imagens pegas atuais, enfim, e nós narramos na hora. Esses vídeos, inclusive, se encontram na página do Rolê Carioca, ou no YouTube ou no Facebook. Então, nesse momento, nós fizemos 4 programas desse. E aí também trabalhamos com aspectos da cidade. E aí a gente tentou fazer uma visão geral da cidade, que é essa relação que nós temos, que o Rio de Janeiro tem com o mar. Não é só com a praia, mas com o mar. Chegada, a saída, a importância dos seus portos e daí por diante. Então, nosso primeiro programa foi justamente falando do Rio-Mar, foi esse o tema. O segundo, nós trabalhamos com a região da Leopoldina, na verdade, que é uma região extremamente importante para a cidade, mas que é bastante esquecida pelo poder público, que é bastante deixada de lado pela população de uma forma geral. E nós vimos a importância e o significado dela para a nossa história. O nosso terceiro programa foi sobre a região da Pequena África, e a gente procurou aí resgatar a memória dos povos africanos que vieram para cá. E por fim, que foi inclusive no nosso último programa, nós trabalhamos com a memória na verdade, pensamos o seguinte, olha, quais são as tradições que nós incorporamos e como nós modificamos essas tradições. E aí nos remetemos aos portugueses, pensando, olha, quais as tradições que vieram de Portugal para cá. Poxa, inclusive que Rio de Janeiro foi o primeiro local, depois de Lisboa, onde havia mais portugueses no mundo. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com a culinária, trabalhamos, por exemplo, com a azulejaria, né? A azulejaria eu gosto muito de dizer. É uma arte tipicamente portuguesa, mas que é incorporada pelos brasileiros. Então, os modernistas, por exemplo, vão pegar essa azulejaria e transformar em outra coisa, vão transformar em outros tipos de arte. Então, são coisas interessantes que vale a pena estudar. E aí a gente, quando anda pela cidade, a gente vai ver essa azulejaria nas casas de subúrbio, no clube de regata Vasco da Gama, ou, por exemplo, na Fiocruz. Então, está espalhado efetivamente por toda a cidade. O outro projeto que nós temos, chamado Lugar de História, começou comigo, com a professora Roberta Baltar, que é uma pequena empresa, na verdade. Depois da gente perceber esse sucesso que o Rolê Carioca fez, nós criamos essa empresa, que é justamente a ideia de se trabalhar com história pública, com história patrimonial. Então, essa tem apenas 1 ano. Quando nós trabalhamos com ela, quando nós pensamos nela, é a ideia de nós fazermos projetos, planos para empresas ou entidades que queiram, que busquem aí trabalhar com esse tipo de narrativa, com esse tipo de visão da história. Seu trabalho no Rolê Carioca demonstra a importância da história da cidade e dos bairros, incluindo no circuito tanto o importante centro da cidade do Rio de Janeiro e também valorizando os bairros do subúrbio carioca, como Madureira, por exemplo. Como o trabalho do historiador na esfera pública pode contribuir com o reconhecimento das pessoas comuns sobre a importância do patrimônio cultural local? De fato, o Rolê Carioca ele demonstra efetivamente que as pessoas, para começar, elas dão uma importância muito grande à história. Tanto é que quando a gente faz o rolê, uma das coisas que nós observamos é que muita gente, que são os moradores da cidade, ou moradores do bairro, efetivamente, que iam para os nossos passeios, justamente tentar entender um pouco mais sobre o bairro, sobre a história, sobre a localidade que viviam. Nós falamos, até brincamos, né, que tem algumas pessoas que nós chamamos de rolezeiros, que são pessoas que moram em uma região da cidade que todas as vezes vão nos nossos passeios. E aí, como eu já comentei com vocês, né, nós fazemos passeios de Santa Cruz, Madureira, nós já fizemos, por exemplo, sobre Bangu. Em Bangu a gente pegou fundamentalmente nos arredores do que hoje é o Shopping Bangu, mas era a antiga fábrica de tecido Bangu. E aí a gente trabalhou com a importância da fábrica, a importância social, por exemplo, dos arredores. Então a gente viu a Vila de Trabalhadores, a gente viu os principais clubes sociais que tinham na região.
Ou seja, efetivamente, a população, o público em geral, ele gosta muito, ele efetivamente gosta, de fato, desse conhecimento. E tanto assim, que nós chegamos a números que a gente nem esperava quando começamos a fazer. Nós já tivemos mais de 600 pessoas, por exemplo, em passeios nossos. Então, mas a gente sempre tem uma média de 300 pessoas, 200, 300 pessoas nos nossos passeios. Inicialmente começou com eu e o Rodrigo fazendo esses passeios, mas depois a gente teve que aumentar efetivamente. E aí a gente teve que ter uma estrutura, tipo caixa de som, mais professores. Todos os nossos roteiros, eles são feitos a pé. Então é sempre gratuito também, não precisa de inscrição, então a pessoa chega e vai, né? E efetivamente acompanha a gente. É claro que quando tem muita gente, perde um pouco, né, da possibilidade da gente atender as perguntas ou dar uma atenção mais focada em alguma questão que seja colocada. Mas, de uma forma geral, sempre dá tempo, inclusive, para fazer isso. Nossos passeios sempre começam 9 da manhã. Rio de Janeiro é uma cidade quente, então no verão, 10 horas da manhã já está bastante quente. Então a gente procura esse horário de domingo às 9 da manhã. A gente faz um domingo por mês, sempre normalmente no último domingo. E, como eu falei, pegando bairros dos mais diversos possíveis. Tanto é que esse projeto do Rolê Carioca, ele conseguiu ter uma abrangência tão grande que nós chegamos a fazer um projeto, também eu, Rodrigo e a produtora, Umbaracá, chamado Rolê Brasil, que nós fomos a algumas cidades, como Salvador, Aracaju, Manaus, Recife, Espírito Santo, São Paulo, e fizemos esse mesmo projeto nessas cidades. E para justamente mostrar e demonstrar que é possível, e também tendo uma ótima aceitação, e mostrando que é possível que esse projeto, que começou pequenininho, ele tem uma possibilidade, uma abrangência muito grande. E nessas localidades, nessas outras cidades, nós também tivemos uma recepção muito boa e muito interessante. Quais os desafios que você encontrou ao longo da criação e do desenvolvimento dos seus projetos? Olha, um dos maiores desafios que nós encontramos, em primeiro lugar, foi conseguir fazer essa estrutura maior. Quando a gente fazia isso de dentro, a partir da sala de aula, era com um grupo pequeno, não tinha muitos entraves, nunca tivemos problemas na rua, nunca tivemos nem questão de prefeitura, nem de assalto, nada disso, nunca tivemos. Mas quando crescemos, aí sim, aí justamente a produtora, a Umbaracá, que se uniu com a gente, foi bastante interessante, porque aí eles efetivamente, né, para você ter um público aí desse 600 pessoas, 300 pessoas, a gente precisa de licença para botar uma barraquinha, a gente precisa da licença da Guarda Municipal. E também foi bastante interessante, porque aí nós começamos a fazer um layout, alguma coisa muito mais personalizada da marca, do rolê, né? Então, por exemplo, quando hoje agora não que estamos parados, mas quando a gente vai para alguma localidade, a gente já tem toda uma estrutura pronta, toda uma estrutura prévia, que a gente já está bastante garantido. E a outra coisa também, que facilitou para fazer isso, que aí nós precisamos de recursos, foi que a produtora colocou isso, conseguiu pela lei do ISS, recurso. Então isso facilita muito o pagamento de professores, a produção de material. Mas esses foram os maiores dificuldades encontradas, foi quando a gente expandiu efetivamente. Por fim, o que você diria para um historiador e historiadora interessado em organizar um projeto semelhante ao Rolê Carioca, a partir de visitas guiadas pelas ruas e monumentos da cidade em que vive? Olha, eu dou toda a força do mundo para quem quiser fazer um projeto tal como o Rolê. Eu acho que é benéfico para os alunos, é benéfico para a população. Como eu falei, né, todos os lugares que nós fomos com esse projeto, as pessoas gostaram, as pessoas curtiram, as pessoas efetivamente têm um interesse muito grande na história da cidade, na história dos seus bairros, das suas localidades. E é o mais interessante, sem dúvida alguma, é quando a gente consegue
fazer esse percurso aliado justamente a um conteúdo. No caso, a primeira coisa para quem está interessado, eu falaria para fazer a partir da sua própria sala de aula, em primeiro lugar, com seus alunos, a partir dessa prática cotidiana, né, do sala de aula, e ir para a rua. Então, é o conselho, enfim, recomendação que primeiramente eu dou. E que certamente, naturalmente, isso vai se expandir, isso vai crescer e vai aumentar, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez, William, muito obrigado por estar conosco e participar desse podcast. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.